mortal, all attainment weighs heavy on his shoulder. Olá, eu me chamo Antônia Letícia e você está no canal Lucidez. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o céu. Quanto tempo faz que você não olha para o céu? Quanto tempo faz? Porque nós vamos falar de muitos benefícios de olhar para o céu. E é muito importante nós pararmos ali uns 2 minutinhos a 3 minutinhos e olhar para o céu. Primeiro que vamos beneficiar a nossa glândula pineal. Nós já fizemos vídeo sobre a glândula pineal, que ela funciona como uma antena, que nos conecta com a espiritualidade. E como aqui nós somos matéria, alma e espírito, nós vamos explicar sobre isso e depois orientação da espiritualidade. Muito bem. Quando olhamos para o céu, que é o primeiro céu, o primeiro céu é esse que a gente vê. Mas temos 3 e vamos falar sobre cada um deles, tá? Então, o que nós podemos estar falando do primeiro céu? Mas antes, deixe seu like, faça um comentário, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas, certo? O primeiro céu é esse céu que você vê, atmosférico, que conduz as partes da meteorologia, como os pássaros que voam, que você vê, todas as aves, as nuvens, os trovões, os raios e o arco-íris. Então esse é o primeiro céu. E você fica olhando ali, contemplando ele. Já a contemplação faz parte de um tipo de oração. Quando contemplamos a criação da fonte criadora, de Deus. Então veja a importância de você olhar para o céu. Então você sabe que tem tudo isso no primeiro céu. E aí, você pensa, como você é matéria, certo? Você vai estar beneficiando o seu corpo. Então qual o benefício de eu ficar olhando para o primeiro céu? De saber o que contém no primeiro céu. Os benefícios vai ser para o seu corpo. Por quê? Porque é a matéria. Então o primeiro céu representa a matéria. Aí você fica pensando, parece que tem alguma coisa a mais. E tem. E aí você começa a se conectar. E vai como se fosse abrindo um portal. Vão abrindo as portas. E aí começa a se revelar o segundo céu. Você começa a sentir. Porque o segundo céu é a alma. E o que contém no segundo céu? O espaço sideral. Nós temos os corpos celestes, os astros. Nós temos a lua, o sol, as estrelas, as galáxias, os mistérios, que ficam no terceiro céu. Então, veja bem, do primeiro, esse tempinho que eu observei o primeiro céu, eu já abri um portal e já me conectei com a minha alma. E qual é o benefício para você de se conectar com o segundo céu? Com a sua alma. Porque tem aquela saudade, sabe aquela saudade que bate e você não sabe de onde vem? É do segundo céu, porque lá fica a nossa família estelar, tá? Então lá tem as estrelas, e ali fica a nossa família. Por isso, muitas vezes, a gente sente saudade e não sabe do quê. É a saudade da alma, da nossa família estelar. Veja bem, agora vamos ver lá o benefício. Vamos lá. Esse conhecimento, ele traz esse entendimento. Você começa a entender o porquê dessa saudade. Ele facilita a sua vida. Veja o conhecimento que maravilhoso. Nós já vamos falar de conhecimento. Conhecimento espiritual é maravilhoso. Então, no segundo céu, você sabe que contém tudo isso e já tem
uma vida mais facilitada pelo conhecimento da espiritualidade. Aí você vai perguntar se tem mais alguma coisa. E tem. Tem o terceiro céu. O terceiro céu, onde fica a fonte criadora, onde fica Deus, onde tudo se criou, não é verdade? Lá ficam os filhos emanados, os seres que a fonte emanou. Ali fica onde foi emanado. A criação começa depois dos emanados. Então ali fica Jesus, os anjos, os arcanjos, os filhos paradisíacos, as mônadas, as supramônadas e as mônadas, que vão se fractar em nós, mas bem depois, isso bem depois. Então ali fica a fonte criadora. Aí é o espírito. Então nós já falamos que o primeiro céu é a matéria, o segundo céu é a alma, e agora o terceiro céu é onde mora nosso espírito. Por isso precisamos parar um pouquinho para olhar para o céu. Aí nós vamos ter esse encontro, esse conhecimento da espiritualidade. Esse conhecimento da espiritualidade é muito importante. Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi levado ao terceiro céu em vida. Sim, e lá ele teve muitas revelações. Ele escreveu 13 cartas. Então veja como ele tinha sido escolhido. Ele se deixou escolher e foi escolhido, e por isso ele foi ao terceiro céu em vida. E a importância do terceiro céu, por ser a fonte criadora de tudo, aonde tudo se deu, onde tudo se dá e tudo é. Então, veja o benefício. O benefício de você se conectar com o primeiro, depois vai abrir uma porta para o segundo céu. E depois vai abrir outra porta para o terceiro céu. E qual vai ser o benefício de tudo isso? O benefício é que o conhecimento da espiritualidade aumenta a sua frequência. Quando nós temos conhecimento da espiritualidade, a nossa frequência aumenta. E aí o que acontece? Automaticamente aumenta a nossa proteção. Então veja que importante é você parar um pouquinho e olhar para o céu e contemplar tudo que está ali, ou seja, o início de tudo, porque tudo está no primeiro, no segundo e no terceiro céu. Tudo que faz parte de nós aqui na Terra e de tudo que é composto o nosso corpo. E o nosso corpo é composto por matéria, alma e espírito. Então, vamos refletir sobre isso, sobre esse pedido do canal Lucidez para todos nós. Vamos olhar para o céu, ok? Obrigada, até o próximo vídeo.